Olá a todos, é com muito prazer que estamos aqui podendo falar de temas que nos esclarecem essas relações entre a matéria e o espírito, temas que nos trazem uma reflexão muito profunda acerca do que nos ensina a doutrina espírita. E inicialmente eu queria fazer uma prece inicial para que todos possamos nos conectar com toda essa energia sublime que paira sobre os nossos lares nesse momento e que entremos nessa sintonia para que possamos melhor assimilar o conteúdo aqui falado. Vamos lá? Deus de infinita bondade, Deus de paz, Deus de amor, Deus de luz, espíritos amigos, irmãos iluminados, nesse momento, peço-te, meus amigos espíritos, que abençoe a cada um dos nossos lares, trazendo serenidade, equilíbrio, tirando toda a energia negativa, de ansiedade, de tristeza, para que possamos aqui melhor interpretar tudo aqui pensado, falado e refletido, para que possamos nos tornar seres melhores, mais corajosos, mais pacientes, mais guerreiros, nesse mundo de tanta prova e de tanta expiação. Abençoa os nossos lares, Jesus. Abençoa o nosso trabalho de hoje, com muita paz, muito equilíbrio e muita luz. Que assim seja. Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês, falar desse tema que tanto intriga todo o movimento espírita, ainda fomentando lacunas sobre o que permeia entre o céu e a terra, e principalmente nesse tema, quando nos foi proposto acerca da escolha das provas, nas relações após a morte. Se nós formos analisar diretamente, dentro dos estudos da doutrina espírita, podemos observar que tudo se encaixa. Tudo vem guardando uma concatenação de pensamentos, levando-nos a ter uma reflexão mais própria de como o espírito, antes de reencarnar, lida com toda esses aspectos da sua evolução. Como eu, como espírito, preciso reencarnar? Que tipos de expiações eu preciso passar para que eu possa me aperfeiçoar? Então, essas escolhas das provas, elas nos trazem uma relação, nos trazem essa relação direta com o nosso nível de evolução, observando tudo aquilo que precisamos aperfeiçoar. Se tive uma má inclinação em uma das existências, em uma das reencarnações, preciso experimentar o meio ao qual eu fui hostil, para que eu possa exercitar a minha paciência em torno dessa minha disfunção. Assim observamos famílias cujos entes estão em desarmonia. Assim observamos as nossas más inclinações sendo colocadas à prova em determinados tipos de ambiente ou nichos que nascemos. Então a gente vai fazer esse passeio sobre toda esses estudos que foi feito por Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, a partir da questão 258, sobre essas relações, de como o espírito vem a reencarnar, do que ele precisa, se ele escolhe as suas expiações ou as suas provações. Lembrando, e devemos levar em conta que antes de todas essas provações, no próprio Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, vamos observar que os espíritos não ocupam perpetuamente
a mesma categoria. E eles vão se melhorando de categoria de acordo com o grau moral que vão obtendo. E a reencarnação é o grande impulsionador disso. Então, sabendo que a própria vida material serve como esse veículo para que a gente possa nos aperfeiçoarmos e identificarmos como estamos dando um sentido à nossa caminhada. E aí a gente entra observando alguns argumentos utilizados na própria doutrina espírita dos termos erraticidade, né? Se nós formos olhar na própria questão 258 do Livro dos Espíritos, o próprio espírito, antes de reencarnar, ele escolhe o gênero das suas provas. E por isso, ele tem essa grande bênção, mas também de uma grande responsabilidade, que a divindade nos dá, o seu livre-arbítrio. Então, todos nós temos o livre-arbítrio para fazer tudo aquilo que nos convém. Paulo já nos dizia, São Paulo, que tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, quando o espírito ele vai adentrar nesse processo de reencarnar ou encarnar na veste, nos despojos materiais, vamos observando que ele, imbuído de evoluir, ele vai compreender que aquelas situações que lhe servem de aprendizado, que lhe servirão de aprendizado, são aquelas as quais ele irá passar por testes, que vai testar as suas capacidades físicas, psicológicas, a exemplo da paciência, para que ele possa resgatar ou reaver os seus equívocos cometidos no passado, né? Então, adentrando por esse campo material, seria na sua capacidade de pensar e resolver problemas, arregaçar as suas mangas e muitas vezes sair da zona de conforto. Na questão dos sentimentos morais, ele irá escolher tudo aquilo que venha a afastá-lo ou lhe dar uma resistência maior a esses sentimentos mais inferiores, para que ele possa compreender a vida, né? Sempre imbuído no sentido de se melhorar. Porque do ponto de vista espiritual, a Terra é uma grande escola com diversos cursos educativos. A Terra é esse grande educandário, né? Onde nós temos as crianças dominando o alfabeto ainda. E a gente vai nessa persecução de aprendizado, onde outros irmãos vão dominando ainda a sua capacidade de desenvolver as suas experiências. E aí a gente vai caminhando nesse mesmo processo de aprendizado espiritual. Jovens, ainda nos bancos de instrução, intermediário, almejando conquistas mais altas. É similar ao que nós, nessa conjuntura de vida, passamos. E aí a gente adentra a universidade, buscando especialização profissional, científica, para que a gente participe da elite cultural do progresso da humanidade. E é assim que a gente observa todo esse conjunto de harmonização espiritual. No próprio livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, ele faz esse paralelismo, né? Esse paralelo com o nosso ciclo de reencarnações para aperfeiçoarmos com o nosso próprio processo de aprendizado na Terra, né? E é interessante nós refletirmos sobre isso nesse momento, onde principalmente estamos passando por essas atribulações, por conta dessa pandemia, para que a gente tente dar um significado aos nossos sofrimentos, para que a gente possa compreender como humanidade o porquê
estamos vivendo isso? Para que estamos vivendo isso? Talvez seja um salto coletivo de evolução para toda a humanidade. Por um lado mais otimista, agradecendo a Deus por essa geração e esse momento da humanidade estar passando por isso, para que todos possam crescer e desenvolver as suas potencialidades superiores no sentido para o aperfeiçoamento, no sentido para a evolução. Então, meus amigos, entender que as provas são bem-vindas e necessárias, mesmo que tenhamos dor. Porque quando estamos sofrendo, quando está doendo, realmente ficamos meio atônitos, ficamos sem o norte. E o quanto ruim é perder a nossa paz. E somos tais quais alunos na escola que não gostamos de estudar. Reclamamos de algumas disciplinas que são mais difíceis. E são justamente aquelas que nos tiram da zona de conforto. Nos tira das zonas de conforto, perdoar. Nos tira da zona de conforto, amar mais. Quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Exercitar com mais afinco a empatia. Nos tira da zona de conforto. Exercitar a caridade moral plena através dos nossos ouvidos e dos nossos afagos. Então, percebamos que nós nunca vamos atingir esse conhecimento se nós não desenvolvemos essas habilidades através dessas provações. É a realidade. É o jogo da vida. E a gente vai justamente entendendo que o espírito, né, ele tem essa ampla percepção quando em seu estado de erraticidade, ou seja, quando em seu estado ainda no plano espiritual, fugindo apenas dos nossos 5 sentidos aqui da Terra. Então, através dessa ampliação das suas percepções, ele vê com muito mais clareza os seus erros, os males cometidos anteriormente, né? E ele anseia corrigi-los e repará-los rapidamente nessa sua nova existência corporal, né? E ele também observa de uma forma mais criteriosa os seus acertos, né? E ele vibra, né? Ele vibra com todo acerto, com toda a oportunidade que ele não desperdiçou para crescer, rumando para o aperfeiçoamento. É como se nós ficássemos orgulhosos de uma promoção no trabalho, da superação de um vício, de um perdão dado, de uma mão estendida. Mas quando a gente analisa o espírito em termos de evolução, em termos mais abrangentes, há o domínio de uma má inclinação de forma mais perene. E aí eu digo para todos nós da Casa Espírita Consciência e Vida, o quanto estamos nos esforçando para dominar essas más inclinações, ou apenas colocando-a debaixo do tapete, fazendo como dizia Carl Gustavo Jung, tudo aquilo que nós colocamos, escondemos no momento presente, no futuro vai aparecer como destino. Então, isso tudo nos traz, gente, essa responsabilidade, né, em não desperdiçarmos essa reencarnação e não sabotarmos, nos auto-sabotarmos em pensamentos, comportamentos mais egóicos, até perante a doutrina espírita, a espiritualidade ou Cristo.
é realmente recalcular essa rota, trazendo essa reforma íntima de uma forma mais exigente, nos autoanalisando criticamente, para que possamos realmente tirar todo esse lamaçal da nossa crosta íntima, para que a água límpida da vida possa banhar os nossos corações, nos levando para o mar do amor. Então tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Temos o livre-arbítrio, conforme a gente percebe na questão 872 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito ele tem essa capacidade de proceder à escolha, né, das suas futuras existências. E isso também guarda uma limitação de acordo com o seu grau evolutivo. Isso é óbvio, né? Então eu só vou ter um determinado perfil, vou escolher determinadas provações de acordo com o meu grau evolutivo e também de acordo com as minhas necessidades mais próximas, né? E aí adentra toda essa interseção. Tá? Então, há aquela ânsia de querer reencarnar, né? De reparar. Né? E então esses espíritos, tal qual assim fizemos, eu, vocês, tá? Solicitamos junto aos mentores espirituais, muitas vezes, para a permissão para enfrentarmos essas difíceis provas. Né? E estes vêm nos aconselhar, nos orientar, para que essa se dê em menor escala, justamente com as suas sabedorias, quebrando a nossa euforia ocasionada pelo tempo perdido. E também para que nós não venhamos a sucumbir novamente. Então há todo um processo de paciência. Né? Há todo aquele processo de a cada dia um passo. Né? E assim o é na nossa encarnação atual. A cada dia um passo. Se ora menos paciente, depois mais pacientes. Se no momento triste, com todo esse processo pandêmico que estamos vivendo, eu me guardo na oração, eu exercito o silêncio no meu coração, para que eu possa entender os desígnios da divindade e assimilar as intuições positivas que o universo está nos dando. Então, se nós temos a liberdade de escolha durante esse processo de escolha das nossas provas, os espíritos eles têm esse critério, né? E essa responsabilidade pelos atos praticados. Então, como podemos observar, as reencarnações elas obedecem a mecanismos, gente, né, muito valiosos de justiça. E uma justiça é uma justiça completamente equânime, cujas entidades mais elevadas conduzem todo esse processo, observando o registro individual de cada um, de cada espírito. Né? Então, como uma forma mais dinâmica e de zelo, é tudo escolhido com competência e cuidado, para que nós não sejamos os mais atingidos. Né? Para que nós não cheguemos e nos entristeçamos na própria vida. Não nos mutilemos em própria vida. Por não suportar
provas pesadas que nós escolhemos de uma forma equivocada e eufórica. Então, na mesma questão 872, a gente vai observar que se nós cedemos à influência da matéria, é porque nós escolhemos. E se nós mais ainda quisermos sustentar tudo isso, temos que fazer essa prática maravilhosa do que fazemos todos os dias, né? Da oração, da resignação, né? Do amor, do perdão, do entendermos o nosso lugar nesse universo, nesse mundo. Quantas agressões, quanta falta de empatia, quanta falta de gentileza nós estamos passando. E como um filme de terror, observamos muitas vezes irmãos andando pelas ruas, fazendo as suas atividades, no seu trabalho, sem nenhum tipo de gosto pela vida. Aí entra Jesus, entra a oração, entra tudo isso dando um sentido para a vida, colocando uma centelha de luz em toda essa ignorância que estamos vivendo. Né? E tais quais criancinhas, vamos sendo intuídos a seguirmos no melhor caminho, carecidos de experiências no sentido do bem, pedindo a Deus que nos dê uma melhor condição de conduzir o nosso livre-arbítrio e melhorar as nossas escolhas. Porque o mesmo que acontece quando reencarnamos, é assim que se dá na nossa caminhada de vida. Sempre pedindo, sempre querendo ser melhor. Porque Deus sabe esperar. Aliás, as leis do universo são construídas, imutáveis, para que o próprio processo da paciência seja também exercitado. Então, e esse processo ele não precipita a expiação. Nós não temos esse poder de precipitar a nossa expiação para que nós possamos nos livrar logo. E isso é interessante, porque isso faz com que desenvolvamos em nós essa resiliência, essa aptidão em compreender ou não o porquê dessas provações. Porque se nós as precipitássemos, nós não teríamos uma condição de compreender e ela, consequentemente, não seria proveitosa para a nossa purificação e o nosso adiantamento. E sucumbiríamos. Então, meus amigos, é muito interessante falar sobre esse tema porque nos remete a todos esses paradoxos que presenciamos na nossa matéria. Polos, né? Ricos e pobres. Dores e alegrias. Pobreza, mendicância e também riqueza. A riqueza sabemos que é um das grandes provações também, porque dentro dela as pessoas desenvolvem o orgulho, o egoísmo, a avareza. Porque quando você tem acesso ao material, ou que o dinheiro compra, quando não se há uma vigilância, uma falsa sensação de que o dinheiro pode comprar tudo. E sabemos que o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra saúde, e o dinheiro não compra ou faz
o Deus como nós queremos que seja. Então, esses detalhes da nossa persecução, esses detalhes da persecução das provas nas nossas existências, eles traçam esse processo expiatório pontuais, e outros detalhes, né, são consequências das nossas posturas adotadas, das nossas próprias ações. Digamos assim, que nós temos que expiar uma família desajustada. Nós temos que expiar um problema de saúde, um problema psicológico. Nós temos que expiar viver em determinado país, com guerras, com tudo isso. Então, os detalhes que ocorrem paralelamente são as nossas escolhas. Frutos também da maneira com que encaramos tais sofrimentos. Então, esses detalhes, eles vão aí sendo composto, muitas vezes, como provas pontuais. Né? Se eu fui invigilante em determinado ponto da minha expiação e me descaminhei para o vício, que me causou um problema num determinado órgão do meu corpo, isso pode ser também algo paralelo à minha expiação como um todo. Então, essa organização espiritual, ela não segue um fatalismo. Ela não segue uma matemática fechada. Seria muita presunção dizer isso. Porque Deus, ele não é matemática. Mas sim, nós somos influenciados por essas condições em que nós escolhemos. Né? Se nós escolhemos estar entre gente de má vida, é porque muitas vezes é para resistir, né, à prova pedida. Ou resistir àquela má tendência que temos enraizado dentro do nosso ser. Então, vamos entendendo que se eu venho a nascer em meio a pessoas criminosas, eu ali vou experimentar e expiar um processo de luta muito forte para que eu me afaste desse tipo de gente, de perfil. Do próprio processo da maledicência, do próprio processo, dos processos de exercitar o orgulho, a soberba. Muitas vezes eu venho a nascer com todas as características, com todos os insumos para fomentar o meu orgulho. Muitas vezes, corpos belos, para justamente ali expiar a humildade, a força tenaz em ser um ser humano simples, em um mundo onde as aparências ainda predominam. E que podem também serem portas de dores. Então, como eu falei anteriormente, isso não é um fatalismo, não é que seja sempre assim. Mas que, de acordo com toda essa lógica da vida, a gente vai entendendo que determinados benefícios na Terra se perpassam como expiações profundas. Mas se detém um grande poder aquisitivo, que uso estou fazendo disso? Se eu estou me tornando um homem egoísta, o homem que se utiliza desse poder aquisitivo para que você possa ou ajudar ou ainda mais inferiorizar os outros. Então, assim, Deus concede. Isso a gente pode observar nas questões 814 e 815 do Livro dos Espíritos, porque Deus concede a uns a riqueza
e o poder, e a outros a miséria, para que eles possam experimentá-los de formas diferentes. Então assim, os próprios espíritos escolhem isso, né? Só que muitos, conforme a gente pode observar no livro dos espíritos, sucumbem com frequência, né? Porque a miséria, ela provoca queixa contra Deus, contra a providência. Aí a riqueza incita todos os excessos. Podem observar isso. A riqueza incita excessos. A pobreza incita lamentos contra a própria evidência divina, né? E elas são igualmente difíceis, né? Agora, de que forma nós lidamos com isso? Esse aqui vai ser o diferencial para a nossa evolução, né? Então, se nós, gente, analisarmos a riqueza, que também está dentro do nosso tema, ela nos arrasta, né, para essas provações da fascinação, né, das tentações que gera, e muitas vezes é muito mais perigoso do que a própria riqueza, né? Porque é aquela questão do supremo e excitante caminho do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Posso comprar corpos. Eu posso comprar tudo aquilo que venha a me fazer um ser humano mais artificial, né? Então é interessante se ter muito cuidado em meio a isso, né? E também, ao contrário, temos diversos exemplos, inclusive na nossa própria doutrina, de espíritos que nasceram abastados, né, e cumpriram as suas missões. E temos dezenas e centenas de milhares de exemplos assim. Tá? Então, meus amigos, é esse conjunto, né? E no próprio Livro dos Espíritos, é uma questão bem interessante. Kardec pergunta, né, às entidades, né, se a entidade, se não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas, né? E ele diz assim, que para nós sim, na nossa visão mais egóica, mas para os espíritos não, porque eles têm outra visão, né? E o fato de ele estar liberto da matéria, o processo de ilusão se cessa. Gente, nós estamos na matéria, sabe? Então, tudo o que a gente vem a optar é para suavizar os nossos sofrimentos, tendo um quê de individualismo muito grande nesse processo. A gente vê aí a vacina, muita gente furando fila, querendo furar fila. Isso é apenas um ínfimo exemplo. Mas lá toda a visão é dilatada, porque se o espírito escolhe vir furar uma fila, né, ele sabe das consequências energéticas dentro do seu processo de vida mais etérea, né? Porque as ideias carnais nos dominam, né? E nós só vamos enxergar ainda somente nas nossas provas apenas o aspecto da dor, o lado penoso, né? E realmente é muito difícil. Tem que se ter realmente um desprendimento muito grande para que a gente possa enxergar nas nossas dores a nossa evolução, né? E é muito natural querer, nós encarnados querermos escolhermos as provas mais leves, as provas mais brandas, para que a gente possa passar. Então é muito normal se entender isso. É muito normal se entender isso, mas na vida espiritual é diferente. O espírito tem essa dimensão, essa expansão, né, de entender os prazeres ligeiros e grosseiros ante
a felicidade real que o espera. E ele começa a se questionar, lá no próprio plano espiritual, né? De que importam para mim esses prazeres passageiros? Aí há um outro recurso divino para que tudo isso venha a ser cumprido de acordo com as leis divinas da impessoalidade, da neutralidade e do merecimento, que é o esquecimento do passado. Então, ao reencarnar, o espírito tem esse esquecimento, justamente para que ele possa sentir as suas intuições superiores e sofrer o processo de dúvida. Por quê, gente? Porque aí há o esforço, há o burilamento para a depuração. E mais depurados, ele vai sentir a leveza de estar no caminho certo. Porque seria muito fácil, né? Se nós soubéssemos do nosso passado e fugíssemos e tivéssemos um roteiro para traçar, né? Então, é bem interessante, porque o espírito, né? Ele tem essa faculdade de discernimento. E muito interessante essa questão de que se os espíritos podem se equivocar quanto à eficácia da prova que escolher, né? Aí ele já vai também diante dessa perspectiva, saber que não tem forças para aquilo e sucumbe. E isso muitas vezes acontece, né? Isso muitas vezes acontece. Muitas vezes também ele pode escolher uma prova de que não lhe dê proveito nenhum, né? Como uma vida talvez ociosa, inútil. Entretanto, quando ele volta ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou. Ele percebe que nada ganhou e sofre muito com a perda desse tempo perdido, né? Com o tempo perdido. Então, a justiça divina, ela trabalha muito isso, né? Ela trabalha muito essa questão de que a justiça divina não é um ato, de que a existência humana não é um ato acidental, né, no plano da ordem de vida. Então, ela exerce todo o seu ministério obedecendo a altos desígnios, para que se possa fazer valer o que o Mestre já nos dizia, né? A cada um segundo as suas obras, né? O merecimento tão falado por nós, a completa e percepção das nossas faltas cometidas, permitindo que tenhamos cada vez mais uma consciência mais lúcida, entendendo o sentido de estarmos aqui, né? E aí a gente já entra para algumas lições de Joana, quando ela nos fala que o verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé em Deus, como um impositivo de prosseguir caminhando entre as dores e desesperações desse plano terrestre. E aí Chico já fala, né? Que mesmo ante as atribulações, que não percamos a fé, porque nada mais terrível do que o irmão que já perdeu a sua fé. Porque essa pessoa que perdeu a sua fé já perdeu tudo. E conforme diz o próprio Chico, dos mais infelizes, o que se destaca é aquele que perdeu a fé.
Porque, gente, Mateus já nos dizia: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, nessa breve passagem aqui que a gente tentou falar sobre o tema proposto, podemos passear um pouco sobre esses requisitos fundamentais do espírito ante a sua reencarnação. Se eu escolho as minhas provas, conforme eu já falei, para que servem as minhas provações? De como eu vou superar as minhas provações? De como o espírito reencarnante observa isso ante a visão de nós encarnados ainda, observando de uma forma egoísta. Porque lá tudo é para o aperfeiçoamento e a felicidade plena. Observando que nem todas as atribulações experimentadas pelo espírito encarnado foram por eles prescritas. Isso é importante falar, porque no decurso da sua caminhada, ele pode fazer a aquisição de outras tempestades em sua vida. Né? O que pode ocorrer é que o espírito ele pode escolher o gênero das suas provações, e essas particularidades, como eu falei, dessas tribulações, vão de acordo com o seu encarar. Né? De que forma ele encara isso? De que forma ele lida com isso? Né? Então, gente, com muita alegria que a gente fala sobre esse tema. Queria ter mais tempo para que a gente pudesse debater, conversarmos, interagirmos. Mas tenho certeza que ficou a mensagem mais clarificadora acerca dessa mutualidade entre os planos. E sugiro que depois estudem com mais profundidade para que a gente possa, né, se depurar, entender, compreender e trilhar esse caminho do conhecimento que é tão importante para que a gente não sucumba novamente nessa nossa caminhada. Estamos na encarnação mais importante de todas as reencarnações. Saibam disso. Essa é a mais importante de todas as reencarnações. Então, meu muito obrigado a todos. Desejo a todos uma semana de luz, de força. Que possamos cada vez mais ter boas notícias, né? Com vacinas, com redução de taxas, com nossos entes queridos sendo curados. E que nós também sendo curados do desânimo, da falta de fé, do desencorajamento, e que possamos sentir a partir de agora essa leveza adentrando os nossos corações, sendo veículos da divindade para espargir o bem e o amor, o refúgio a todos os irmãos que estão em nosso derredor. Ó Jesus, Tu pedistes para amarmos-nos mais. Assim faz com que nossos corações amem mais. Que o vento da vida possa suavizar as dores, as quentes dores da nossa alma. E possamos ser esse sopro de leveza, de amor, em toda essa humanidade sedenta de paz. Que a Tua luz possa cobrir todos os caminhos dos irmãos que estão aqui, nos acompanhando, os seus lares, purificando os seus lares, os seus entes queridos, todos envolvidos nessa Tua luz, Mestre. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Meu muito obrigado, meus amigos. Muita felicidade estar aqui com vocês e espero brevemente estar aqui batendo um papo e sentindo essas suas energias. Meu muito obrigado. Até a próxima. Que assim seja.